Boa tarde, telespectadores da TV AD Mossoró. Nós estamos mais num programa Dinâmico do Direito. Meu nome é Nazeu Campelo, advogado. Estamos aqui com o Igor Bernardino e iremos tratar sobre a temática do trabalhador doméstico. Não saia daí, fique mais um pouquinho, se liga com a gente. Iremos voltar já com toda essa temática tão pertinente, os direitos, os avanços e a conquista dessa categoria profissional tão importante na nossa sociedade. Muito bem, estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Dessa feita, como nós falamos, introduzimos, iremos tratar sobre a temática do trabalhador doméstico. Essa categoria profissional que até bem pouco tempo era vista como segunda categoria, era relegada, era marginalizada, mas nós percebemos uma série de conquistas e avanços. A sociedade se sensibilizou, nossos legisladores assim consignaram leis, avanços que assim o garantem. Tivemos em 2013 a PEC, considerada intitulada PEC das Domésticas, tivemos uma série de avanços. Iremos tratar sobre essa temática que é tão importante para as trabalhadoras, trabalhadores domésticos do nosso país, do nosso estado, e também vai tocar também nos patrões, nas patroas. Tudo isso, essa adaptação que a sociedade teve que passar diante desse avanço das leis. Estamos aqui com o Igor Bernardino, ele é advogado, OAB 6912, formado na UERN, especialista em Direito Trabalhista, Direito do Trabalho. Ele é militante desde 2007, ele tem trabalhado, laborado na área trabalhista, na seara trabalhista. Também ele é advogado do Núcleo de Prática Jurídica da UERN, conselheiro da OAB Seccional Mossoró. Doutor Igor, uma boa tarde. Uma boa tarde, Nazeu. Boa tarde aos telespectadores da TV AD. Primeiramente, parabenizar, agradecer o convite para participar desse programa e parabenizar essa iniciativa, essa estreia brilhante, essa estreia satisfatória do seu programa. Então, meu amigo, primeiramente deixo esses parabéns, agradecendo novamente esse convite. Muito bem. Doutor Igor, já introduzindo a temática, eu trouxe um advogado, eu podia ter trazido um professor universitário para tratar da temática, mas acredito que os termos técnicos da academia não seriam melhor empregados aqui. Por isso que eu trouxe um profissional que milita diariamente nos fóruns, que está a par dessas mudanças, o impacto pela qual essas mudanças trouxeram à nossa sociedade. Doutor Igor, sobre a temática do trabalhador doméstico, como era tratada esses trabalhadores? Como o colega bem informou,
né? Inicialmente, a gente precisa fazer um histórico do trabalho doméstico, né? A princípio, no Brasil, quem primeiro passou a trabalhar nas residências, no trabalho em si, nos afazeres do lar, né, foram os escravos, mucamas, né? E essa tradição, por assim dizer, essa tradição acabou por deixar o trabalhador doméstico, após a abolição da escravatura, evoluções na esfera do trabalho, na esfera social como um todo, né, acabaram por trazer essa mácula, né? O trabalho doméstico ficou visto até recentemente como um trabalho de segunda classe, né? Um subemprego, onde o que tinha como definidor, né, como marcas características, era a informalidade, onde não se assinava as carteiras de trabalho, né? Os salários pagos a menor, né, eram bem, muitas vezes, né, se a gente for olhar 30 anos atrás, 25, 30, especialmente 40, 50 anos atrás, o que era que a gente via? O trabalhador doméstico, muitas vezes, ele estava trabalhando por comida e moradia, né? Então, isso foi evoluindo, né? A sociedade brasileira foi evoluindo, a Constituição de 88 foi um marco fundamental no reconhecimento dos direitos dos trabalhadores e, em especial, após a PEC das domésticas, que foi direcionamento a essa categoria de trabalhadores, né, a chamada PEC das domésticas, e sua regulamentação, que aconteceu nesse ano de 2015, né, vieram uma série de prerrogativas, uma série de direitos, e de forma a reconhecer, né, o trabalho desse pessoal, né, a reconhecer a importância do trabalho doméstico. O que seria de mim, de você, da pessoa que está em casa, se não fosse aquela pessoa que ajudou nossos pais muitas vezes a criar a gente, né? Então, essa é o fator, o ponto-chave que eu vejo na minha ótica profissional e pessoal dessa PEC das domésticas. Essa ampliação, esse reconhecimento e valorização do profissional doméstico. Nós falamos um termo bem técnico, né? PEC. Eu queria que o Dr. Igor ele definisse aqui a diferença desse tipo de legislação que foi empregada para dar início, alavancar esse direito ou os direitos dos domésticos. O que seria, doutor Igor, o PEC? A PEC, né, nada mais é do que proposta de emenda constitucional, né? Então, uma proposta de emenda constitucional, ela visa mexer na Constituição. Nossa Constituição, ela não é fechada, né? A Constituição é de 88, mas de lá para cá diversas emendas foram vinculadas a ela, né? Então existe um processo legislativo, passa pela Câmara, passa pelo Senado, né? Existem as votações, é o quórum para você mexer, né, na Constituição Federal. É um quórum diferenciado, precisa de um quórum mais amplo, por isso que as emendas constitucionais, por assim dizer, elas têm tramitação mais longa, tramitação mais complicada, porque a gente vai estar mexendo na lei maior do país, né? A Constituição, o Estado democrático, o Brasil, ele está todo montado juridicamente na estrutura, que é não só juridicamente, mas também politicamente, socialmente, na estrutura, né, lançada pela Constituição. Então a gente tem que ter muito cuidado para mexer na Constituição. Então, as propostas de emenda constitucional nada mais são, na prática, do que alterações, acréscimos, para que a gente supra algumas falhas ou algumas lacunas existentes na nossa Constituição. No caso, já antecipando aqui, já me adiantando um pouco na temática, né, a PEC das domésticas, ela veio tratar de forma específica a questão do trabalhador doméstico. Lá no artigo 7º da Constituição Federal, ela já fala dos direitos dos trabalhadores. Ela elenca diversos setores, diversos direitos dos trabalhadores. Mas a PEC das domésticas, ela veio aprofundar mais, né, que traz o que a gente acabou de falar, né, que traz a questão da importância, né, que é um reconhecimento da importância do trabalho doméstico. Então ela aprofundou mais essa temática, uma temática que era sempre tratada de forma marginalizada, de forma secundária. Então veio aprofundar mais isso daí, e as pendências que ficaram dessa PEC, né, elas foram concluídas através da lei complementar.
que se a gente for debater isso aqui, a gente vai entrar em processo legislativo, né, que é a própria formação das leis, que inclusive pode ser até matéria, objeto de um programa específico só para isso. Mas em resumo é isso. A proposta da emenda, uma PEC, é uma proposta de emenda constitucional, né, onde você vai alterar alguns dispositivos da Constituição brasileira. Muito bem, só resumindo para o telespectador, antes dar as garantias a todos os trabalhadores domésticos, foi necessário mexer na Constituição, isso, inserir alguns artigos através desse instrumento que é chamado as PECs. Então foi necessário mexer para depois, isso foi em 2013, essa 2013. PEC. E o doutor Bernardino falou que ficou algumas lacunas ainda, né, para serem regulamentadas, e teve, não foi, doutor Igor, a lei complementar, a 150/2015, agora já no ano 2015, como a gente falou, para fechar todas as lacunas. Mas, enquanto isso, nós estamos falando do processo legislativo, a lei conceituou o que é empregado doméstico, quais são as categorias processuais, é bastante ampla, né, doutor? O trabalho doméstico, na verdade, a grande característica dele é o foco do trabalho, né? O destinatário daquela força de trabalho, daquele serviço, né? O trabalhador doméstico, ele se caracteriza em especial por ter sua força de trabalho voltada ao ambiente familiar. O empregado doméstico, ele não é só aquele empregado que trabalha na residência, né? É o empregado da residência, que faz aquele lavar roupa, cozinha, né? Temos cozinheiras, babás, motoristas, né? Até mesmo para aquelas pessoas mais abastadas que possuem as suas aeronaves, o piloto particular, ele pode sim ser caracterizado como um empregado doméstico, né? Assim como os caseiros, o caseiro do sítio, desde que o sítio não tenha produtividade econômica, né? Algumas pessoas elas possuem propriedades rurais onde é desenvolvido gêneros agrícolas que são comercializados. Nesse caso, esse trabalhador ele não tem a característica doméstica. Por quê? Porque o trabalho dele, a força de trabalho dele, ela não é voltada para a família, mas sim para a atividade comercial, de produção de gêneros agrícolas. Então, o que caracteriza o empregado doméstico nada mais é do que o direcionamento do seu trabalho. Então, o empregado doméstico que desenvolve suas atividades em prol de uma família ou de uma pessoa, às vezes podemos considerar uma única pessoa como família nesse caso, né? Essa pessoa é caracterizada como empregado doméstico. Muito bem, telespectador, iremos dar um rápido intervalo, doutor Igor Bernardino, nós conceituamos, nós levantamos aqui alguns conceitos, mas no próximo bloco, telespectador, do programa Dinâmica do Direito, não saia daí, iremos tratar sobre as mudanças, a sensibilidade das mudanças e os seus impactos na sociedade. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. A temática de hoje foi sobre os direitos dos empregados domésticos, trabalhadores domésticos. Continuando a conversa com o Dr. Igor, iremos tratar agora nesse bloco
sobre as mudanças sensíveis e fundamentais. De início, como era antes tratada as domésticas? Antigamente, né, até bem pouco tempo, as domésticas, os direitos das domésticas, né, eles eram muito mitigados, né? Eram direitos diminutos, né? Por exemplo, o empregado doméstico hoje, a partir da regulamentação de 2013, né, nós temos o direito de seguro-desemprego, coisa que o empregado doméstico pré-2013, pré-PEC das domésticas, né, anteriormente a essa emenda constitucional, né, eles não tinham. FGTS também, né, houve sensíveis mudanças com relação à questão dos FGTS, do recolhimento do fundo de garantia, né, que o empregado doméstico ele não tinha o direito de fundo de garantia. Legalmente ele não teria direito ao fundo de garantia, né. Outra mudança que eu vejo com bons olhos, vejo de forma positiva em prol do trabalhador doméstico, é a questão da regulamentação da jornada, né? Antigamente, quando se tinha um trabalhador doméstico, né, dadas as devidas proporções, a gente tem como um trabalhador, uma espécie de trabalhador escravo, né, em regime de plantão ininterrupto. Hoje não. Hoje já temos a possibilidade, né, na verdade, uma obrigação do trabalhador, do empregador, em pagar as horas trabalhadas extra-jornada, né, as famosas horas extras, inclusive com os próprios adicionais, né. Então, foram algumas mudanças que, pós emenda constitucional, né, após a PEC das domésticas, tiveram essa vantagem na sua esfera de direitos relacionados ao trabalho doméstico, né. Porque o que acontecia antes? Você tinha uma série de direitos não tinha. Você tinha praticamente salário, questão salarial, né, 13º e férias. Basicamente o trabalho doméstico ele era só isso, os direitos do trabalhador doméstico. Então ficava até barato, por assim dizer, você não cumprir com essas obrigações. O empregador não cumprir com as obrigações do trabalhador, né? Então ficava barato. Algum problema que desse, era mais barato ele resolver. Então, ele meio que deixava em segundo plano, né? Hoje não. Hoje a coisa já ganhou um contorno mais de seriedade, né? O trabalhador doméstico, na questão dos seus direitos, ele está praticamente equiparado ao trabalhador urbano comum, né? Então, isso traz uma série de implicações, não só de natureza de ambientação do trabalho, de saúde no trabalho, mas também implicações financeiras, tanto para o trabalhador que está recebendo, né, quanto para o empregador que está despendendo recurso financeiro para ter aquela pessoa disponível para você trabalhando no seu âmbito residencial. Então, essas implicações, ela, de forma indireta, ela termina obrigando ao empregador que ele observe de uma maneira melhor, com maior cuidado, o que ele está fazendo e a forma com que ele está direcionando aquele trabalhador doméstico que ele tem na sua residência, na sua chácara, na sua casa de campo, na sua casa de praia, enfim. Muito bem. Doutor Igor, quando o senhor falou sobre jornada de trabalho, como é que se dá-se ao controle agora dessa jornada de trabalho por parte do empregador, perante o seu funcionário, o seu empregado doméstico? Nessa questão, eu costumo, doutor Nazeu, até dizer que está mais rígido do que o próprio empregador normal, né? Não o empregador doméstico, o empregador comum, né? Onde você tem, no emprego comum, numa loja, no comércio, enfim, né, nas atividades urbanas, né, em si, né, se obriga a ter um controle de ponto a partir de 10 empregados, nas empresas a partir de 10 empregados. Então, o trabalhador doméstico não, né? Eu acredito que uma parcela muito pequena, né, tem 10 empregados domésticos, mas a lei está aí, ela deve ser observada, e para que você não seja vítima, você nem patrão, nem você empregado, seja vítima da exigência e do rigor da lei, é necessário que o patrão ele disponibilize um sistema de controle de ponto. Então, é mais rigoroso com o empregador,
doméstico é até mais rigoroso do que o empregador comum, o empregador empresarial, né? Porque você só vai ter um funcionário e você vai manter um livro de ponto, um registro de ponto que deve ter as seguintes características para que ele seja efetivo, né? Ele seja assinado todos os dias, recomenda-se que seja em 2 vias, uma para o empregado e outra para o empregador, né? Onde ambos irão assinalar, subscrever, né? Assinar o data de horário, o horário e a saída, os horários e as datas. O empregador assina, o patrão assina também, e uma via para cada um. O recomendado é que seja isso, para que se evite uma futura demanda, até mesmo judicial, né? Postulando essas horas extras. Muito bem. Os trabalhadores urbanos foram regulamentados em 44 horas semanais, então equiparou-se, não foi, doutor Igor? E como é que funciona a questão das horas extras? Exatamente. A jornada do trabalhador doméstico, ela está equiparada ao do trabalhador urbano, né? Uma jornada, a rigor, de 44 horas semanais. Nada impedindo, fica a dica para o pessoal de casa também, que alguns trabalhadores domésticos, eles só vão meio expediente, né? Muito bem. Mas não tem nenhum problema você manter, não obrigatoriamente, se ele só tem serviço para meio-dia, não obrigatoriamente você vai ter que segurar aquela pessoa durante 8 horas na sua residência. Pode sim haver uma proporcionalidade de trabalho e também de salário, né? Se você tem um regime de 20 horas semanais, por exemplo, você vai custear meio salário, né? Porque o regime de trabalho é um regime reduzido, né? Mas a regra é 8 horas diárias ou 44 semanais. Extrapolado esse horário, essa jornada, gera no empregado o direito de receber suas horas extraordinárias, suas horas extras acrescidas do respectivo adicional, que é de 50%. Como é que você sabe quanto é? Simples. O fator divisor é 220 para a jornada de 44 horas semanais. Para saber o valor da sua hora de trabalho, vai pegar o seu salário, dividir por 220 e vai ter o valor da sua hora de trabalho. Isso na jornada de 44 horas. Vai ter o valor da sua jornada de trabalho. Então, cada hora que ultrapassa essas 44 vai ter que ser remunerada naquele valor acrescido de 50%. Né? E se o trabalho for noturno, que veio mais uma conquista de direitos do trabalhador doméstico, foi a questão do trabalho noturno, onde o trabalho noturno ela deve ser remunerado do respectivo adicional noturno. Mas qual é o trabalho noturno? É aquele de 6, 7 horas, escureceu? Não. O trabalho noturno é aquele realizado entre as 10 e 5 da manhã. Esse trabalho que deve ser remunerado com o respectivo adicional noturno, né? E também levado em consideração a questão da redução da hora noturna. Porque ao contrário do trabalho diurno, onde a hora de trabalho corresponde ao horário cronológico de 60 minutos, o trabalho noturno, uma hora de trabalho noturno, são 52 minutos e 30 segundos. Né? Então, até essa redução ela tem que ser observada. Muito bem. No ambiente familiar, é possível um empregado doméstico pleitear insalubridade, doutor Igor? Nesse novo contexto dessa nova legislação? Seguinte, existem diversas regras, né, inerentes à questão de saúde e ambiente de trabalho. No entanto, eu vejo assim, com muita distância, você conseguir enquadrar a insalubridade num ambiente doméstico, né, salvo naqueles casos extremamente excepcionais. Um caso, por exemplo, de uma fazenda, no ambiente rural, que você vai tratar de porcos e não é dada seus equipamentos de proteção individual. Né? Então, se você vai lutar com porcos, a gente sabe que por exemplo, né, um chiqueiro de porco, ele não está bem higienizado, você está sujeito a adquirir doenças dali. Mas isso tem que ser passado numa perícia. Mas, a princípio, no ambiente residencial, o estrito ambiente residencial, fica muito difícil você configurar a questão de insalubridade, né? Porque quem é que quer viver num ambiente insalubre? Eu não quero que minha casa seja um ambiente insalubre,
o doutor não quer que seja, o pessoal de casa não quer residir num ambiente salubre, num ambiente prejudicial à sua saúde. Certo? Então fica muito difícil. Mas se porventura vier a acontecer, não tem problema nenhum, desde que constatada com a devida perícia. Muitas vezes que só vai ser obtida na justiça. Doutor Igor, a conversa está muito boa, mas nós temos que puxar aqui o comercial. E não saia daí. Você que é patroa, você que é empregada doméstica, toda a sociedade interessada não vai perder esse programa. Muito interessante. Fica aí e iremos voltar daqui a instantes. Estamos de volta no programa Dinâmica do Direito. A temática de hoje foi sobre os trabalhadores domésticos. Quem está acompanhando o programa percebe que nós já demos definições, avanços e reservamos esse bloco, junto com o Dr. Igor Bernardino, advogado, para tratarmos sobre alguns temas, Dr. Igor, temas polêmicos que possam trazer algumas lacunas aqui, algumas indagações, e vamos contribuir para que os caros telespectadores não saiam com dúvidas e possam, ter toda uma dinâmica, perceber a dinâmica desse programa e serem, enriquecidos. Doutor Igor, nós já iniciamos falando sobre jornada de trabalho, mas tem alguns pontos de interrogação. Como é que dá-se-á a questão do horário do almoço do doméstico? Muitas vezes ele faz o almoço e ele está na residência. Como deve se tratar essa temática tão importante? Inclusive, algumas indagações surgiram, após a regulamentação, pela Lei Complementar 150/2015, que foi que regulamentou essa questão do horário. Existe a discussão se o horário do almoço ele estaria ou não integrado nas 8 horas de trabalho diárias, 8 horas normais. E de plano já respondo, não. Na verdade, o horário do almoço, o empregado doméstico ele tem direito ao mínimo de 1 hora e o máximo 2 horas de almoço, que são horários de descanso. Esse horário de descanso,
entre a primeira e a segunda jornada de trabalho, ele não pode ser interrompido, né? Muitas vezes o empregado, ele prepara o almoço, como você bem falou, né? Prepara o almoço, serve, né? Mas após esse momento ele tem que parar durante 1 hora, no máximo 2, para fazer a sua própria refeição e ter o seu descanso, para em seguida iniciar a jornada, a segunda jornada, a segunda etapa do seu trabalho. Então, esse horário, se ele for trabalhado, ele vai contar como extra, né? São 1 hora, prorrogar 1 hora no mínimo e no máximo 1 hora. Um horário em que ele vai estar na residência, vai estar no ambiente familiar, mas ele não vai estar a serviço, né? A mesma coisa acontece com aqueles empregados que ficam na residência, que residem no mesmo imóvel onde trabalham, né? Mas que não trabalham em regime noturno. Quando encerrada a sua jornada de trabalho, ele vai ter que ficar lá no seu lugar, no seu quarto, no seu alojamento, né? Se for o caseiro, na casa do caseiro, né? Em algumas pessoas têm a sede principal, né? Em imóveis maiores, sede principal e um imóvel anexo, né? A casa do caseiro, a casa enfim, do pessoal que trabalha lá naquela casa. Então, esse horário, né, é de descanso. O horário do almoço serve para descansar, assim como o horário após o final da jornada. Então, trabalhou as 4 primeiras horas, descansou, não é para trabalhar naquele horário, e as tarefas daquele momento podem ser executadas logo no início da sua jornada. Vai, trabalha, terminou o horário de trabalho, se residir, vai para casa. Se residir no mesmo imóvel, vai para o seu local, vai para o seu descanso, né? E o normal é ele não ser convocado para trabalhar nesses momentos, sob pena do empregador ter que custear essas horas extras e com o respectivo adicional, como a gente falou no bloco passado. Doutor, então na prática, ele tem que terminar as atividades dele, assina o ponto, né? Terminou aquele expediente, Isso. Ele assina o livro de ponto, que já está no horário do almoço dele. Então ele pode tirar, inclusive, o horário de almoço, ele pode tirar na própria residência do patrão. Senta numa mesa, né, num lugar mais reservado, se alimenta e descansa. É possível? Não, ele não precisa sair do ambiente da casa de família. Ele pode tirar pela sua dissertação, ele pode tirar na própria residência do patrão ainda? Sem problema nenhum. Ele pode tanto sair do ambiente de trabalho, se dirigir à sua própria residência para fazer a sua refeição, ter o seu descanso, como também pode permanecer no ambiente de trabalho. Mas lembrando que essa estada no ambiente de trabalho, ela não caracteriza trabalho efetivo, né? Desde que ele esteja lá, mas esteja gozando do seu descanso, gozando do seu horário de refeição normal, então não tem problema nenhum que o empregado ele fique nas dependências da residência. Na prática, né, o que tem se visto é alguns empregadores com receio, né, de futuras demandas, né, solicitar, no horário do almoço, você pode ir à sua casa, se dirija à sua casa, faça sua refeição e volta para trabalhar no horário. Pode muito bem ser negociado, ser tratado dessa forma sem problema algum, né? Muito bem. Então, o senhor já falou a questão do empregado que reside na própria residência onde ele trabalha. Então, terminou aquela jornada, aquele segundo expediente, já está no horário, já terminou a sua jornada, doutor Igor. Se porventura ele for convocado, ele já está naquela residência ali, fulana, vem aqui, eu preciso de você, o menino caiu, como ela deve proceder? Então ela já vai lá, assina o ponto de novo. O menino caiu, a visita chegou fora de hora, né? O parente distante acabou de chegar às 9 da noite. Então, se você, empregado doméstico, é convocado para trabalhar nesse horário, ele deve sim assinar o ponto, dizendo que está iniciando uma jornada de trabalho extra, né? E quando ele desocupar, quando ele encerrar essas atividades, ele vai assinar que está encerrando, que trabalhou aquele horário extraordinário. Um horário que vai ter que ser pago no final do mês, quando fechar seu pagamento do mês, né? Inclusive podendo ser compensado em alguns casos específicos, né? Vou até já puxar esse gancho, já que a gente tocou no assunto,
que as primeiras 40 horas elas devem ser pagas. Né? Você trabalhou 40 horas extras naquele mês, ela tem que ser paga. Ultrapassado esse limite, né, o empregador ele pode compensar com folgas. Né? Muito bem. Trabalhou por hora extra, ele pode compensar com folgas dentro da jornada ou até um próprio dia adicional de folga, além da folga semanal obrigatória. Porque um dos direitos também do empregado doméstico é o repouso semanal remunerado, né? Onde dos 7 dias, preferencialmente aos domingos, ele vai ficar em casa, não vai trabalhar nesse dia. Né? E outra data pode ser compensada, o horário excedente a 40 horas extras. Muito bem, doutor Igor. Eu acredito que alguém de casa pode ter essa dúvida, a diferença entre empregado ou empregada doméstica e a chamada diarista. Acredito que com a nova legislação, pode ser que tenha dúvidas a respeito. Eu queria que o senhor dissertasse, juntamente conosco, nos ajudasse aqui essa tarde. Na verdade, com a PEC das domésticas, né, que ela trouxe essa série de direitos, né, essa série de características próprias, né, surgiu em uma determinada parcela das pessoas que atuam como diaristas, né, a dúvida se elas também estariam acobertadas com esses direitos ou não. Né? E essa é a resposta, não. O diarista ele é um trabalhador autônomo, ele não está adstrito às obrigações, porque o empregado doméstico ele não só tem direitos, ele também tem obrigações, e não são poucas, são muitas obrigações. Então, o trabalhador diarista, ele está isento de muitas dessas obrigações. Né? A principal delas é o comparecimento diário. Né? O diarista ele vai, faz sua faxina e vai embora, recebe o dinheiro da diária, né, o dinheiro da faxina e vai embora. Ele não tem que dar expediente, não tem controle de horário, o que descaracteriza a qualidade de empregado, até mesmo de empregado. Né? Esses direitos, eles são ao empregado doméstico. Se você é diarista, você é profissional autônomo, não é empregado. Então não se aplicam aos empregados domésticos, aos diaristas. Né? Aí talvez surja a pergunta, então quem é diarista e quem é empregado doméstico? Né? A regra que vem sendo observada no decorrer, nos diversos julgados que existem, a jurisprudência maciça, os tribunais entendem, né, que dos 6 dias da semana, deixando fora o 7º, né, que é do trabalho obrigatório, dos 6 dias da semana, se você trabalha 3, então já caracteriza a habitualidade necessária a criar o vínculo de emprego. Então, para aquela diarista, para que você de casa que tem um diarista que vai 3, 4, 5 vezes fazer aquela faxina na sua casa, fica aqui o recado, fica a dica que reveja essa situação, porque está se assemelhando mais a um emprego, né, do que a um trabalho autônomo, esporádico. Está vinculado, não está eventual, está um trabalho contínuo, né, um trabalho em repetição, que pode implicar, pode caracterizar a relação de emprego e vai ter repercussões financeiras. Então, se você está nessa situação, é bom sentar com a pessoa e resolver. Né? Se você vai registrar, você vai rever a forma de trabalho, diminuir as idas, rever essa forma. Porque trabalho autônomo é o acerto diário. Né? Ou para pagar no fim da semana, quantas diárias? 2 diárias, final de semana. No fim da semana está aqui, acabou a segunda diária, está aqui, essa diária é a outra. Não tem problema nenhum. O problema é quando há essa habitualidade, né, que vai caracterizando e vai formando o vínculo com o empregador. Que aí o trabalho passa de diarista a tomar contorno de emprego doméstico. Muito bem. Doutor Igor, ainda sobre os pontos polêmicos, é interessante destacar a questão de que muitos domésticos, mesmo com esses avanços, essas garantias, não estão se recusando a assinar a carteira. Eu quero que o senhor explique, junto com o pessoal de casa, para ter essa noção dessa dinâmica toda, os prós e os contras de quem não quer assinar a carteira, qual a conduta do patrão nesses casos. Na verdade, não ter a carteira assinada, né, na ótica como advogado trabalhista, não ter a carteira assinada, ela só traz contra, não traz prós. O que se observa é que muitas vezes o empregado doméstico,
né? Ele é beneficiário de alguns programas sociais. Ele recebe um Bolsa Família, né? Alguns deles, principalmente em cidades onde predomina a atividade rural, atividade pesqueira, alguns deles são vinculados e contribuem para os respectivos sindicatos, contando com aquela aposentadoria reduzida de 5 anos, né? Que é 60 para homem, 55 para mulher, para o agricultor, para o pescador artesanal, né? Para esses segurados especiais, e eles contribuem a vida inteira com o sindicato, né? Dessa categoria, para que possa ter essa aposentadoria, né? Muitos deles, dessas pessoas, também são beneficiários de programas do governo como o Bolsa Família e temem perder, né? E não querem que os patrões assinem suas carteiras. Não assina minha carteira não, porque eu vou perder meu Bolsa Família, eu vou perder esse ou aquele outro benefício, né? Não assina não, porque eu quero me aposentar como agricultor, eu quero me aposentar como pescador. Isso é mais normal do que se imagina. Acontece bastante. Muito bem. Recomendo nessas situações que o empregador ele não aceite essa condição, porque ele está sujeito a futuramente ser cobrado na justiça todos aqueles direitos que ele não pagou. Carteira assinada, né? Salário mínimo, FGTS, né? Toda aquela gama de direitos que era para ter sido pago. Ele está sujeito. Então, o recomendado é admitiu como trabalhador doméstico, registra a CTPS e passa a verter as contribuições previdenciárias e sociais todas direitinho. A recomendação é essa. Muito bem, preste atenção nas dicas, você que é patrão, você que é empregado doméstico. Muito bem, fica aí, não saia, iremos voltar aqui a pouquinho com a conclusão da nossa temática. Estamos de volta para o último bloco do programa Dinâmica do Direito. A temática de hoje foi sobre os trabalhadores domésticos. Eu estou aqui com o Dr. Igor Bernardino, já delineamos várias temáticas, até a parte polêmica, mas hoje, nesse exato momento, nesse último bloco, nós iremos tentar uma questão da consciência social, dos benefícios, das conquistas dessa lei. Eu quero dar espaço aqui a Dr. Igor, nós tratarmos essa questão da dinâmica, desse respeito mútuo que deve haver, doutor Igor, do patrão para com o funcionário. Até bem pouco tempo a gente percebeu que era uma questão, uma segunda classe, a trajetória das domésticas era relevada, mas com essa nova postura a gente tenta delinear aqui, os ouvintes, os telespectadores, na verdade, que essa nova postura, essa nova ideia de como deve se tratar essa lei. Existe ainda hoje, diante de todas essas conquistas, doutor Igor, a possibilidade de assédio moral para com o empregado. Como você entende essa maneira aí de se tratar, a postura do tratamento mútuo, tanto do empregado, da funcionária, para com o patrão e vice-versa? Doutor Igor. É uma questão bastante delicada, né? A verdade, o trabalho em si, doméstico, é um trabalho, é uma relação empregado-empregado, é uma relação
diante da sua própria natureza, das condições com que ela é exercida, delicada. Você tem uma pessoa estranha no seu ambiente familiar, convivendo no mesmo local, no mesmo ambiente familiar, junto com sua família, com seus filhos, com seus avós. Então, essa questão por si só, dessa terceira pessoa, desse estranho, ela já traz alguns contornos não queria dizer um fator complicador, né? Mas ela traz uma série de singularidades, né? Que traz uma delicadeza ímpar a essa relação de trabalho, né? Antigamente, como a gente falou no primeiro bloco aqui, que a questão do trabalho doméstico, ele era levado por categoria, por um trabalho de segunda categoria, exatamente pelos resquícios, né, provenientes ainda da época da escravidão, né, das sinhais, das mucamas, né, até mesmo aquela questão do camarada, do pai de família, que pega um bichinho, uma bichinha para criar. Lá no interior se vê muito isso, né? Pega uma bichinha para criar e passa 5, 10 anos, pega uma bichinha com 12 anos, 15 anos, quando pensa que não, já sai, já adulta, já sai para casar, às vezes envelhece junto daquela unidade familiar. Então, você passa hoje a gente vê menos isso acontecer, na verdade, a gente via bem mais isso antes, mas ainda existe. Então, você passa a confundir certos sentimentos, né? Você passa a ter um respeito, você passa a ter uma consideração, uma atenção e um bem-querer àquela pessoa, né? Agora, aí onde está o X da questão, é você ter o discernimento para saber distinguir o que é, por exemplo, um irmão ou um filho de criação que você pegou para criar, ou você está com aquela pessoa e já fica aqui a dica para o pessoal de casa que não é permitida a contratação de empregado doméstico abaixo de 18 anos, certo? Antes disso aí não existe trabalho doméstico. Então não adianta você pegar uma criança, um adolescente com 14, 16 anos e botar para trabalho doméstico. Isso não existe. Inclusive é crime, né? Pode responder perante as delegacias de trabalho, né? Delegacias de trabalho, é algo sério. Várias de infância e juventude, né? Esse tipo de trabalho, ele não é destinado a crianças e adolescentes, né? Mas antigamente se via, né? E mesmo quando você passa 5, 6, 8, 10 anos na residência, você acaba criando laços, né, com aquela família, com aquele empregado que está lá na sua casa diariamente. Só que você tem que ter o discernimento para saber a diferença. Patrão é patrão, empregado é empregado, né? O pessoal de casa não pode confundir as estações, porque a partir do momento que você confunde essas estações, como eu acabei de dizer, você acaba gerando conflitos, né? Onde o empregador passa a exigir demais, né? A muitas vezes assediar moralmente o empregado, porque acha que ele é de casa, né? Não, eu vou fazer isso, eu posso fazer isso. Em contrapartida, já ouvi relatos de alguns empregadores se queixando que suas empregadas, né, ganharam fôlego a partir dessas mudanças, né? Ganharam fôlego, ganharam muita autonomia e autoridade, né? Mas não é assim. Patrão, acabei de dizer, patrão é patrão, empregado é empregado, mas eles não são nem devem ser inimigos, né? Eles estão ali, estão convivendo. Então aconselho, recomendo que fique bem diferenciada e essa linha entre amizade e relação de trabalho, ela seja uma linha bem definida, né? Onde você consegue ter uma convivência sadia, uma convivência saudável e uma produtividade alta no trabalho, né? Porque o trabalho doméstico, ele também vive de produtividade, né? Não uma produtividade com fins econômicos, mas uma produtividade em termos de conforto, uma produtividade em termos de efetividade dos serviços domésticos. Então, você não pode ter como dois inimigos, como duas peças antagônicas, como as peças, né, os peões brancos e os peões negros no jogo de xadrez. A gente não pode encarar dessa forma, né? Tem as atribuições, as obrigações de cada um, mas cada um tem que se pautar
pela questão da idoneidade, da questão do respeito e da continuidade daquela relação de trabalho. Que, inclusive, o empregado, ele pode ser demitido por justa causa, pelos mesmos motivos do empregado comum, do empregado urbano comum. Questão de falta grave, questão de falta de respeito, faltas reiteradas ao trabalho, né? Relapso no seu trabalho. Então ele pode ser demitido também por justa causa por uma série de motivos. Então não há, né, nem esse porquê desse fôlego, né, dessa autoridade. Não, é só definir bem quais os papéis do empregado e do empregador. Muito bem, a base, o senhor falou muito bem, doutor Igor, a base do respeito mútuo, a definição dos papéis, porque para não confundir, a amizade é amizade, a afinidade pode até existir, o companheirismo, aquela diária, aquela dinâmica que há entre as partes, mas sempre sem esquecer que ali é o patrão e ali é a empregada e não pode ultrapassar essa linha, como o senhor falou, muito bem. De um lado existe o assédio moral, que infelizmente pode acontecer, mas também do outro lado existe também a demissão por justa causa. Então, só a dica também, além do livro de ponto, pode ter um livro de ocorrências, né? Sim, sem problema nenhum. Tem que ter o livro. Aliás, tem que ter o livro de ocorrência, porque sem o livro de ocorrência, como é que você vai registrar alguma coisa, né? Alguma coisa que não andou em conformidade. Então é interessante. Chegar atrasado. E as dicas aí, doutor Igor? O empregado que chega atrasado, que é desidioso nas suas atribuições, que não faz direito ao seu serviço, popularmente falando, né, ele está sujeito às mesmas sanções, advertência, suspensão, né, até a própria demissão por justa causa, que é o limite das faltas, as faltas promovidas no curso do desenvolvimento do seu trabalho. O limite das penalidades é a demissão sem justa causa. Doutor Igor, o programa foi maravilhoso, a temática muito pertinente, muitos desses direitos foram regulamentados recentemente, a sociedade está passando por uma adaptação, então a temática foi maravilhosa, eu só tenho que agradecer, vou dar alguns minutos de consideração, que você faça suas considerações finais, doutor Igor, fique à vontade. Primeiramente eu agradeço a oportunidade, o convite, parabenizo mais uma vez pelo brilhante programa, a sistemática, o layout do seu programa aqui, ele está de parabéns, está excelente e fico feliz pela lembrança, por ter sido convidado para estar aqui com vocês, né? E para o pessoal de casa, fica só renovando, né, as dicas que a gente deu aqui no decorrer do programa, né, e deixar para o né, deixar uma dica adicional para o empregador que está em casa a respeito das contribuições sociais, previdenciárias que são feitas através do e-social, né? Recomendo que procure um contador, que ele vai fazer bem melhor, um profissional habilitado para aquilo, mas se não for possível, ele vai entrar no site do e-social e vai preencher uma guia única, porque aí ele, num só recolhimento, ele vai estar pagando FGTS, recolhendo multas fundiárias, vai estar recolhendo as contribuições contribuições previdenciárias, enfim. O simples doméstico, ele se resume a essa questão do e-social. Então, fica só mais essa dica para o pessoal de casa, procure um profissional contabilista, um profissional da contabilidade, que ele vai saber guiar bem melhor isso aí do que você ir sozinho, né? Doutor Igor, muito obrigado pela sua presença. Já deixo a menção de que você vai ser lembrado em outras oportunidades. E você de casa, gostou do programa? Nós temos aqui o WhatsApp que eu vou fornecer para dicas, reclamações, tudo que as temáticas dos próximos programas. Se você quiser dar essa dica para a gente, nós estamos aqui prontos para definir. Meu nome é Nazeu Campelo, advogado. Estamos aqui no programa Dinâmico Direito e continue tendo uma boa tarde e até o próximo programa.